Ok. Então, para começar, se você pudesse se apresentar, falar seu nome, falar o ano que você se formou e seu cargo aqui dentro. Ok. Prazer, meu nome é Christian Cruvinel França, eu tenho 29 anos, me formei em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de Brasília no ano de 2021, apenas 4 anos atrás, tá bom? É isso. Bom, aí agora eu tenho um roteirinho aqui para a gente direcionar as nossas perguntas, e aí eu queria partir agora um pouco sobre a sua trajetória durante a graduação. Tá. Se você puder falar para a gente se teve alguma disciplina, né, que foi decisiva para você atuar hoje em dia aqui na área que você atua, e quais experiências fora da grade em si do curso que te ajudou também, uma iniciação científica, um projeto. Eu me formei em 6 anos e meio, tá bom, na UNB. Matérias, coisas que eu fiz fora da grade curricular, tá bom? Eu tive a Mecajun, a empresa Júnior, vocês já tiveram palestra com eles, né? A empresa Júnior coloca você um pouco mais próximo de problemas reais da vida real, né? Que é a gente que está disposta a pagar dinheiro para você resolver um problema para elas usando engenharia, tá bom? Eu fiz parte da EduBot, um projeto no meu segundo semestre, um projeto de ensino de robótica para escola pública, tá bom? Um projeto voluntário, que foi bem legal porque você, ao mesmo tempo que você está ali fazendo algo legal para a sociedade, você está aprendendo uma plataforma de tecnologia. A gente usava um robozinho pequeno chamado Stark. Ele era bem fofinho, ele tinha vários sensores, vários atuadores dentro deles, que é uma forma muito legal de introduzir pessoas na engenharia a esses componentes de indústria, né? Principalmente mecatrônica, que envolve você atuar em mecânicas. Então, atuadores, sensores, principalmente, estrutura, você vê nesse robozinho. Participei de um projeto financiado pela FAPDF, que era de programação, da parte de programação em Python. Meu objetivo foi fazer um sistema de reconhecimento facial para fazer chamada em cursos do governo. Então, por exemplo, um Senai da vida que ia tinha que fazer chamada para o curso de soldagem que eles estão fazendo. Ao invés do cara falar e assinar uma lista, não era o Senai, tá bom, mas eu estou dando um exemplo. Ao invés do cara só assinar uma lista ali com o nome dele, ou qualquer um puder assinar por ele, marcar presença, certo? Ele tinha que pegar o celular dele, entrar no aplicativo e fazer a chamada fazendo um reconhecimento facial, tá bom? Nesse sistema. Então, a parte de reconhecimento facial, eu fiz. Esses foram os 3 principais projetos de extensão que eu trabalhei fora da UNB. E acho que é isso, tá? O que mais envolver a sua pergunta? Falar da trajetória, no geral? Tá, eu me formei em 6 anos e meio, né? Então teve matérias que eu reprovei. Assim, acontece, sabe? Não é mérito para dizer se você é capaz ou incapaz dentro da universidade. O sistema de ensino é difícil e as pessoas evoluem lá dentro em passos totalmente diferentes, tá bom? Eu lembro que eu reprovei em introdução à álgebra linear, reprovei em sistemas integrados de manufatura, software básico, uma matéria bem hardcore, ok? E acho que essas foram as 3 matérias que eu reprovei, tá bom? E outros semestres eu resolvi pegar menos crédito, tá bom? Porque eu vou responder em perguntas futuras. Eu acho que vale muito mais a pena você respirar dentro da faculdade, tá bom? De forma que você consiga fazer coisas de extensão, tá? O que eu me arrependo hoje, nesse sentido. Eu não peguei tanto projeto de extensão quanto eu poderia. A Luísa, nossa estagiária, ela é envolvida em muitas coisas, muitas que dão para ela uma gama de possibilidades, contato com muita gente, ok? Conhecer várias culturas diferentes, conhecer vários problemas diferentes de outros setores, tá? Eu me arrependo um pouco disso. Eu acho que vale muito mais a pena você não ser bitolado, não ser desesperado por querer se formar em 5 anos, às vezes nem 6 anos. Pegue o suficiente para você ter qualidade no conhecimento de vocês, tá? Para que o tempo livre que vocês tenham, vocês consigam dedicar algum projeto de extensão, uma iniciação científica, alguma coisa assim, tá? Eu acho que é uma dica bem valiosa. Sobre o seu TCC e justamente as iniciações científicas, como foram as suas? Tá, o meu TCC foi reconhecimento de deepfakes utilizando redes neurais convolucionais profundas. É uma coisa bem complexa, tá? A ideia com essa chegada aí da inteligência artificial e ela começando a ficar cada vez mais fácil, mais acessível para todo mundo,
o surgimento lá 4 anos atrás de deepfakes estavam sendo um problema. Hoje em dia, como todo mundo já desconfia de praticamente tudo que vem na internet, foi interessante. O problema, entre aspas, se resolveu sozinho, ok? As pessoas têm desconfiança em tudo que elas veem, o que na verdade é bom, ok? Mas nessa época, 4 anos atrás, era justamente onde estava um surgimento, sabe? Estava uma ascendência grande desse tipo de vídeos. Deepfakes é quando substitui o rosto de uma pessoa no vídeo, né? E o meu TCC foi criar uma rede neural convolucional. Isso é uma arquitetura de uma inteligência artificial, tá bom? Ou seja, tem várias inteligências artificiais, imagina elas com vários prédios diferentes, com propósitos diferentes. Prédio comercial, um prédio que nem esse que trabalha, um prédio de data center, tá bom? Esse tipo de prédio é uma arquitetura, mas é tudo inteligência artificial, tudo é prédio, ok? E essa minha era uma arquitetura convolucional, rede neural convolucional, arquitetura feita para trabalhar muito bem com imagens, coisas imagens, pixels 2D, tá bom? E ela foi desenvolvida para conseguir detectar quando que o rosto de uma pessoa no vídeo tinha sido substituído, ok? Então todo o meu projeto foi envolvido nisso, foram os meus 2 últimos semestres aí bem envolvidos, TCC1 e TCC2, feito com o professor Flávio Vidal, do Departamento de Ciência da Computação, da UNB. E o que mais que, tipo, nesse seu tema de TCC, o que você mais aprendeu, assim, nesse desenvolvimento dele? Foi... Programação, assim, Python. Eu utilizei muito Python, uma linguagem de programação que eu acho que eles utilizam hoje em introdução à computação básica, qual é o nome da PC. É PC, né? Arquitetura e programação de computadores. Ok, mudou o nome. Antigamente a gente utilizava C, né? C é uma linguagem mais... No Gama ainda é. Eles trocaram na época da pandemia, foi bem no começo da pandemia, eles trocaram o próximo. C é uma linguagem que, na prática, para a gente, ela é mais útil nesse sentido, quando você quer mexer com hardware, né? O que é hardware? Quando você quer mexer com motores, programação, coisas assim, mais baixo nível, coisas mecânicas, tá? Mas ela não é tão boa para ensinar programação em si, tá? Por isso que eles tenderam a ir mais para Python, eu senti isso, porque Python é muito mais fácil. Então você consegue entender como que funciona uma linguagem de programação, os problemas que ela tenta resolver, a ferramenta que ela é, utilizando algo mais fácil, entendeu? Que você consegue trabalhar, abstratamente esses conceitos. E pode perguntar. Não, é que as pessoas só reclamam do Python em relação, tipo, você aprende muito, meio que por cima, né? Muita gente reclama que você não aprende os fundamentos da programação, quando você aprende só no Python, as coisas. Aí é o problema, eu acho que já estava no currículo da matéria. Tá? Eu acho que a Python deve ser a ferramenta para você aprender a matéria, né? Aprender programação, não aprender Python em si. Ok? O que mais você tinha perguntado? Ok, do meu TCC que foi útil, né? Aprendi bastante de Python. Hoje é uma, talvez, eu não sei como está a tendência hoje, mas talvez seja a linguagem de programação mais utilizada no mundo, assim, pela facilidade dela, tá? Mas aprendi bastante programação, aprendi bastante como utilizar recursos computacionais, tá bom? Hoje em dia é tudo computador, tudo computador. Então, utilizar recursos computacionais, processamento, memória, deadline, saber quanto tempo assim, eu vou conseguir resolver o problema da melhor forma possível, porque uma rede, uma inteligência artificial que eu fiz, tem que ser treinada, né? Tem que ser treinada para conseguir fazer o objetivo que eu quero. Treinar inteligência artificial demora muito tempo, muito tempo. Eu podia deixar treinando, eu saía de casa de manhã, deixava ela treinando, voltava a casa à noite, de noite tinha 15% do treinamento, sabe? Então eu tinha que deixar a semana toda rodando o treinamento. Eu poderia deixar um mês, 2 meses, 3 meses, ela ia ficar muito boa, mas eu não tinha esse tempo, né? Então, até um aspecto interessante de engenharia que entra aí é você ponderar o quão você está disposto a abdicar a performance do que você quer resolver em troca do tempo que você tem, tá? Então, realmente, acho que foram esses aspectos aí. Saber lidar melhor com o tempo que eu tenho para realizar uma tarefa, programação, eu aprendi muito programação e utilização de recursos computacionais. Principalmente isso. Quais foram os seus maiores desafios durante o tempo que você ficou na UNB? Acho que tudo, né? Tudo. É difícil isso, cara. Estudante não tem vida, sabe? É realmente muito cruel. Por exemplo, quando você entra no primeiro semestre, a gente pega 32 créditos. Hoje não é mais por crédito, né? É hora-aula, alguma coisa assim. E é muito, assim, é pesado pra caramba. São 6, acho que, matérias. São 6 matérias no final. E entre essas matérias, você tem cálculo 1, você tem física 1, você tem química, introdução à química, introdução à engenharia mecatrônica, computação,
Enfim, é tudo... E principalmente, se você nunca viu nada disso na sua vida, principalmente cálculo de física 1, geralmente, vai ser uma porrada em você, entendeu? A quantidade de gente que reprova em cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2 é astronômica, porque é uma coisa muito nova, entendeu? Você estava acostumado com matemática de ensino médio, depois você dá de cara com, com derivadas integrais, cálculo diferencial, equações diferenciais, multidimensões e não sei o que, cara, isso é bem difícil, tá? Então, a minha dificuldade, eu diria que foi a dificuldade de todo mundo, como que eu consegui minha vida com tanta coisa na UNB. E ao mesmo passo, como que eu consigo passar em tudo na UNB, porque não tinha tempo, as matérias eram difíceis, eram bem difíceis, tá bom? Então foi o maior desafio, foi tempo e ter qualidade no aprendizado. Então, um desafio grande que eu tive era como é que eu consigo aprender essa matéria de uma forma que eu me interesse por ela. Porque quando o professor não liga para a matéria já é difícil, você também não vai ligar para a matéria, provavelmente. Tá? Então você tenta colocar na sua cabeça, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender da melhor forma possível. Então isso daí é um desafio, sabe? Você querer se interessar para aprender aquela matéria com qualidade, não só para aprender para fazer uma prova, por exemplo. Eu diria que esse é o maior desafio, gente. Resumindo, tempo e qualidade no aprendizado com o corpo docente da UNB. E aí vem a próxima pergunta, do que você faria diferente se pudesse voltar no início do curso, né? Tipo, nessa relação que você falou aí da organização e dos desafios que foram, o que você poderia ter feito de diferente? Ok, então, eu me formei em 6 anos e meio, né? Se eu pudesse fazer algo diferente, eu teria demorado ainda mais. Sinceramente, eu teria pego menos matérias e não teria pressa absolutamente nenhuma de pegar matéria. Pegaria 4 matérias por semestre, assim. Se fosse pegar uma quinta, eu já ia pensar muito bem, tá? E ia fazer pelo menos, estar sempre inclusive algum projeto de extensão, tá? Do que eu gosto. Como foi a sua transição da UNB para o mercado de trabalho? A minha foi tranquila, tá bom? Eu não tive muitos problemas, porque no final da minha... Eu esqueci de falar, mas no final da minha formação eu comecei a estagiar. Tá? Eu estagiei em 2 locais, um chamado Crazy Tech Labs, era um lugar de programação, e depois abri a vaga aqui no Banco Central do Brasil, para estágio em engenharia mecatrônica. Tá? Então eu vim para cá, eles gostaram de mim, eu fiquei 2 anos aqui estagiando e assim, eu me envolvi muito com os processos, com as coisas que tinham aqui, eu dei tudo de mim, né? Tornei a vida de todo mundo aqui mais fácil, inclusive é um dos melhores medidores para o quão bem você vai ter sucesso na vida, pelo menos no início. O quão fácil você consegue transformar a vida das pessoas à sua volta ali no trabalho. E eles viram que o meu cargo era uma necessidade no banco que eles não tinham, então eles abriram a vaga para ser preenchida, uma vaga, né, de engenheiro de controle e automação. Não vou entrar em detalhes como o órgão público faz isso, porque, de novo, funcionário que tem que fazer concurso público, é órgão público, eu não sou funcionário, eu sou um terceirizado, meu caixa é vermelho, tá bom? É isso que significa. Mas enfim, eles abriram essa vaga que eu pude preencher logo depois que me formei, como engenheiro mesmo, tá bom? Então, para mim, foi mais tranquilo essa transição. Não tive que ficar muito no mercado de trabalho procurando. Mas é porque eu encontrei uma oportunidade muito boa, investi muito nela, muito mesmo, para tentar garantir ela logo depois que me formasse e deu certo. E aí, quais as competências técnicas que foram mais úteis nessa questão, tipo, de entrar no mercado de trabalho? Aqui, por incrível que pareça, os fundamentos, tá? Quando você tem os fundamentos bem resolvidos, você consegue aprender qualquer nova coisa. Porque tudo bem, você fez ali a matéria elementos de automação, aí você aprende a mover um braço robótico, você aprende a mover um motor aqui, você consegue ler um sensor, uma programação, não é legal. Às vezes você vai para qualquer outra indústria, eles usam outro fabricante de robô, que a UNB não usou, e ele usou outro sistema completamente, e aí você fica, pô, nunca vi isso na minha vida, mas tudo bem, os conceitos são sempre os mesmos, os fundamentos são sempre os mesmos, o sensor sempre funciona da mesma forma, geralmente. Ou se surge uma tecnologia nova, você sabe a física, você entende os princípios de física que tornam aquilo possível, entendeu? Então, qualquer outro local que você vai trabalhar, você vai ter que aprender como funciona, porque seja você sendo você com seu próprio negócio, sua própria empresa, tá bom? Ou você trabalhando em algum lugar. Você vai ter que aprender coisa do zero, coisa que você nunca viu. Mas se tem seus fundamentos, você vai conseguir aprender qualquer coisa nova que você vai precisar trabalhar, entendeu? Então, eu acho que ter os fundamentos, cálculo, muito bem, física, muito bem. Isso é um processo, né? Não é uma coisa que você aprende em 6 meses, não é uma coisa que vai dar de anos de você matutando aqui na sua cabeça.
circuitos, para mim foi muito útil, programação para mim foi muito útil, mecânica, princípios de mecânica para mim foi muito útil. Então os fundamentos também são essenciais. Eu acho que eu misturar essa pergunta já com a outra de como é que a formação da mecatrônica contribuiu com a tua carreira atual. Eu acho que foi isso que você explicou, né? Essa questão dessas matérias você pegou o fundamento dela mesmo e... Isso. Hoje eu estudo muito. Google e YouTube, isso são ferramentas de trabalho, tá bom? Quando eu não entendo alguma coisa, o primeiro lugar que eu vou é o YouTube. São ferramentas de trabalho, assim, ninguém sabe tudo. Entendeu? Você chega lá tendo visto muitos fundamentos, mas ninguém vai saber tudo. Ninguém vai ser um expert em várias áreas. Então você sabe, pelo menos, que perguntas têm que ser feitas para conseguir se virar. Isso daí para mim é cara fundamental. E aí, dentro desse tópico, né, de transição da UNB e dentro do mercado de trabalho, qual o momento que você percebeu que a UNB fez a diferença? Você entrar no carro que você está e que falou, pô, não, a UNB aqui foi essencial nessa parte. Ok. A UNB, ela tem muita oportunidade, porque ela é uma universidade pública de muito respeito, ok? Então, pronto, para entrar no meu estágio aqui, eles olham vários currículos vindo de gente de várias universidades diferentes, ok? Eles muitas vezes já filtram o UNB para sempre entrevistar, tá bom? Porque o UNB tem um prestígio. Mesmo que a gente chegue lá e vê uma cadeira com 2 pernas só, que as outras estão coladas, você sabe que você vai sentar, ela vai cair, quebrar em 3 pedaços. Ela ainda é uma universidade de muito prestígio, tá bom? Quem sai lá é porque, cara, você apanhou, você apanhou muito. Então tem esse prestígio, mas também porque a UNB, como essa instituição, ela tem esse prestígio também aqui internacional, sabe? Nesse momento ajudou muito, eu sabia que eu vim da UNB, tá? O quão bom você vai se sair na UNB, o que eu disse, aquele mix de tempo, é muito relativo. Tem gente que aprende muito devagar, mas quando aprende vira uma máquina. Tem gente que aprende assim. Fechou. Eu acho que você já respondeu bastante das coisas. Qualquer outra pergunta que vai sobrar, você já respondeu dentro de outra. Ok, legal. Então, obrigado pela participação, pela paciência. Eu acho que isso que você falou aí vai ajudar a galera maneira sobre como entrar no curso, sobre como passar por ele e ter paciência para seguir dele e terminar. Beleza. Fechou? Obrigado.